de judeus messiânicos, e eu já ouvi versões de messiânicos e de judeus sobre. Então, a gente podia primeiro tentar colocar em forma queria falar alguma coisa antes disso? Não. Então a gente já começa assim, colocar em termos de linha do tempo, quando surge isso, depois eu quero saber a visão dos judeus, né, em relação a isso, e quais são as diferenças, né? Os dois são judeus, mas um é messiânico e outro não. A princípio parece que a figura de Cristo é o diferencial, ou tem mais coisa? Quem quer começar sobre isso? Pode começar. Vamos Tá lá. bom, então vamos lá, né? O judaísmo, né, ele começa há 3.300 anos, né, Com quem? Com a entrega da Torá, né, da Bíblia judaica, através de Moisés para todo o povo de Israel. Esse é o fato. Esse é o momento que o povo judeu, ele recebe a Torá e ele oficializa, né, como Yehudi, como um judeu que recebeu Mas a Torá. ele já era povo judeu, já eram tinha hebreus. Hebreus. Eles eram hebreus. Tá. E que vinha de toda uma dinastia que ia ser ensinado a ética. As tribos começaram através dos 12 filhos de Jacó. E aí a gente vai para o Egito, foi decretado 400 anos de escravidão, mas na prática a gente fica 210 anos de escravidão, acontece as 10 pragas, e aí Deus nos tira com os 10 pragas do Egito, e aí a gente conta 50 dias exato, quando a gente então chega numa festa chamada Shavuot, que é a festa das semanas da entrega da Torá. A gente recebe os 10 mandamentos, tem a Torá com pergaminho, e Moisés fala então para milhões de pessoas e começa a ensinar a Torá. Ao longo dos 40 anos que é chamado Dora Deá, geração da sabedoria ou geração do deserto, a gente aprende tudo que está nesse pergaminho, morre praticamente toda a geração, tirando Josué e Yoshua ben Kalev, tirando duas pessoas que você tem que estavam realmente prontas para entrar em Israel, que era Yoshua e Kalev, e a partir do momento que a gente entra em Israel, a gente conquista Israel e começa uma vida lá, né? Instituindo as regras da Torá, até que você tem o rei Davi, e ele conclama Jerusalém como a capital eterna de Israel, onde lá fica consagrado que vai ser, né, o templo sagrado, que já vem de passagens da Torá, que já foi escolhido desde a criação do mundo, rei Salomão, e vai para frente. Tá. Pra gente, Jesus, ele aparece em algumas passagens do que a gente chama de Talmud, que é o nosso estudo da Torá oral, né, que são passagens que foram oralmente passadas, né, de sábio para sábio, até terem sido escritas. Vem de Deus para Moisés, Moisés para o povo, e passado de geração em geração. oralmente. Oralmente. Tem a Torá escrita, que é a Bíblia. Certo. Que você tem Pentateuco. o Pentateuco, você também tem ali os profetas, Certo. você tem os escritos, que é o do rei Salomão, você tem Esdras, você tem todos os escritos ali, Cântico dos Cânticos, Salmos e por aí vai. São 24 livros da Torá escrita. A Torá oral, nada mais nada menos do que a sabedoria passada de pai para filho, e que em um certo momento ela foi escrita para não se perder. Para não se perder, por um príncipe chamado Rabi Yehuda Hanassi. Ele era um rabino, príncipe do povo de Israel, e ele escreveu, por mais que não era princípio para escrever, mas se acreditava que ia se perder totalmente essa sabedoria. Jesus aparece em algumas passagens que a gente tem até dúvida, porque se era aquele Jesus que estava falando na nossa Guemará, na nossa Torá oral, é o mesmo Jesus que cristãos acreditam de forma geral. A grande verdade é que também durante a Inquisição, muitos livros judaicos ou foram totalmente queimados, ou eles foram também rechaçados, ou seja, parte dos livros não puderam mais passar certos ensinamentos, e os judeus começaram a criar códigos. Então, em vez de você falar idólatra, porque um cristão poderia se sentir ofendido, será que sou eu que estou sendo chamado de idólatra? A gente começou a escrever Akum, que significa uma sigla de aqueles que trabalham para as sortes e as estrelas. Entendi. Por quê? Porque é uma forma secreta de poder escrever o que a gente gostaria de passar de geração em geração. Então Jesus, para a gente, existem as duas principais possibilidades, que é o Jesus que historicamente os cristãos acreditam, mas a gente não vê como Messias, não vê como Deus, né? A gente acredita que o Messias ainda não chegou, nos judaísmos ortodoxos. Ele era judeu, sem dúvida nenhuma. Isso não tem dúvida. Não tem dúvida. O Jesus que os cristãos falam, batendo historicamente, faz todo sentido que ele era judeu. Existiu, era judeu. Para nós ele era judeu, tempo. viveu naquele tempo. Inclusive a Torá oral fala algumas passagens de Yoshua ben Pandera, e existe Ben Stadá, que era uma pessoa que cresceu no caminho da Torá e que depois os judaísmos falam que se desvencilhou
do caminho da Torá, e aí começou a ter contradições na nossa visão judaica do que ele ensinava para com o que a Torá ensinava. A tal ponto que na época, né, existiam judeus que seguiam Jesus, existiam apóstolos, mas depois, digamos assim, o trem continuou andando por milhares de anos e até hoje, né, na maior parte da comunidade judaica, seja ortodoxa, seja na maioria reformista, conservadora, que também é algo um pouco novo, tem por volta de 150 anos, a gente não entende Jesus como Messias nem como Deus, e o judeu ele não vê, né, por mais que a gente respeita muito o Novo Testamento e as escrituras dos não-judeus cristãos, a gente não vê isso, né, como sagrado, né? A gente não entende essas passagens como sagradas. Por quê? Porque, na nossa opinião, existem muitas contradições, muitas linhas de pensamento que não batem, e aí acabaria desvencilhando 100% do que o Eterno, né, o Todo-Poderoso, passou para a gente como judeus. Então, é muito comum o judeu ele sempre ser... não vou dizer atacado, mas é muito comum. Você é judeu? Sou. Você acredita em Jesus? Essa ligação direta, até porque Jesus era judeu. Então, obviamente, existia essa proximidade. Mas, de acordo com a Torá, sim. Desculpa te cortar, mas só para se você pudesse completar. Existia no Antigo Testamento, no Pentateuco, ou nos profetas, a vinda de alguém. Sem dúvida. Sempre teve essa espera de alguém que viria. Inclusive, isso vem da Torá. Libertar o povo de Deus? Qual que era? Exatamente, um Messias, um homem de carne e osso, que vai vir da tribo de Judá, direto do rei Davi, ele vai construir o terceiro templo, ele vai, e muitas coisas. Sim. Mas a Torá, ela coloca todos os requisitos. Então, a gente não vê como os requisitos que aconteceram. Qual que não batia, por exemplo, com Jesus? Existe um monte. Ah, é? Existe um monte, né? Construir o templo, fazer paz entre as nações, os povos vão se deitar um do lado do outro como um leão, um do lado do cordeiro, os povos vão derreter as suas armas, o povo judeu vai voltar para Jerusalém, vai haver sabedoria e o nome de Deus vai ser um, e seu nome um. Que a gente fala, Bayoma Ui Adonai Errado Shmo Errado, né? E será naquele dia que todo mundo vai dizer... Ador, Traçonai, que a gente não fala o nome de uma vez, né? Sim. Ele vai ser um e todo mundo vai entender ele como um. Então existem vários requisitos. A genealogia também que a gente não aceita, a árvore genealógica que a gente não considera. Porque na Bíblia acha uma genealogia dele, sim, né? Sim. Até Davi ou não? Na Torá a gente não tem essa genealogia de como vai ser. No Novo Testamento até queria ouvir depois, porque a gente tem a opinião judaica que existe uma contradição no Novo Testamento, mas isso pra gente não é o mais importante. Porque supostamente, e aí eu tenho certeza que o Tzadok vai saber explicar muito melhor essa parte do Novo Testamento, mas pra gente, independente se aquilo é uma contradição ou não, pra gente precisa ser da linha davídica mesmo, pelo pai. Entendi. E aí é um assunto grande. Pela mãe, né? Então, o judeu, a tribo, de acordo com o povo judeu, a sua tribo, ela vai ser pelo pai. Tá. E assim a Torá deixa claro. Já se você é judeu ou não, se você tem alma judia, é pela mãe. A gente se baseia em Deuteronômio 7.3, em Esdras também, e na nossa Torá oral, que o ventre não tem como ser confundido. Né? O ventre é certeza que o filho vai ser daquela mãe. E os motivos também mais profundados, que o útero da mulher é o formador de alma. O mesmo número de mandamentos positivos da Torá, que é 248, é a mesma numerologia da palavra útero, que é o formador de alma. Mas independente disso, o principal que a gente se apega é um versículo de que quando a gente vai entregar os nossos filhos para filhas que seriam não judias ou idólatras, o próximo filho não vai ser mais chamado de filho de Deus. Não porque todo ser humano é filho de Deus, mas ele não faz mais parte do povo judeu. Porque se um homem judeu casar com uma mulher não judia, irá nascer um não judeu. Mas se uma mulher judia se entregar, por exemplo, por qualquer povo idólatra, ele vai continuar sendo chamado a semente dele de judeu. Então a gente se baseia em Deuteronômio 7.3, onde o Rashi, que é considerado pra gente o maior explicador da Torá escrita, ele coloca dessa forma. Enfim, estou trazendo vários pontos, porque eu tenho certeza que a gente tem muito o que falar. Desse é infinito, né? É infinito, tem muitos pontos aqui para a gente poder debater e falar a opinião de cada lado, mas são muitas. E, de acordo com o judaísmo, já passaram muitas possibilidades de Messias. Tá? Muitas possibilidades de Messias. Então você tem na época do Rabi Akiva, que era da época que é o rabino que mais entendeu da profundidade da Torá. Ele acreditava que um homem chamado Bar Korvá era Messias. E na prática a Torá fala que ele errou e acabou tendo muito sangue. E depois, 300 anos atrás, um homem chamado Shabtai Tzvi. Como assim muito sangue?
Porque por acreditar... Morreram 850 mil judeus. Foi uma entendi. guerra entre 132 a 135 contra os romanos. Exatamente. E daí, nessa guerra... Não bateria por causa disso, não deixaria... Morreram 850 mil romanos. A ponto que a Torá Oral fala que o sangue cobria as narinas dos cavalos caramba. de tanto sangue. Por quê? Porque a Rabi Akiva teria acreditado numa rebelião que iria suscitar numa revelação e não suscitou. Então, existem casos no judaísmo de possíveis messias, mas que na prática a gente está esperando todos os requisitos, né, Então, para vocês, acontecerem. ainda tá para vir o Messias. Sem dúvida. Sem dúvida. Ou ele não... Mas existe também como entre os cristãos de ter um julgamento final, onde o Messias viria e iria julgar, iria Existe. batalhar. Ah, tá. Existe a profecia sobre Elias que ele vai conclamar, o profeta Elias vai conclamar o rei Mashiach, e ele vai reinar sobre o mundo, e ele vai Entendi. construir o templo, e aí todo mundo vai se voltar para um Deus. Essa é a ideia até que existe no judaísmo de Or Lagoim, luz para os outros povos. Assim como a gente tem muito a aprender com cada povo, a gente também tem uma coisa que a gente pode ensinar, que é essa ideia de se conectar apenas com Deus. Então esse é um pensamento muito forte do judaísmo. A gente tem muito medo do segundo mandamento, e você não tem outros deuses, porque eu sou o teu Deus zeloso. Isso pra gente é algo extremamente Uma sublime. pedra fundamental. Fundamental, porque se a gente cair em alguma coisa nesse aspecto, a gente pode acabar caindo em idolatria. Eu acredito que até de acordo com... eu acredito também com o judaísmo messiânico, acredito também com o evangélico na sua visão. Será que eu vou estar fazendo idolatria? Será que eu estou trocando de alguma forma a Deus? Então isso é muito forte pra gente, a tal ponto que a gente não fala certos nomes sagrados de Deus, a não ser em momento de estudo ou de oração. Por quê? Porque seria em vão? É o medo de falar em vão. É claro que quando você está estudando o Torá, é permitido. Entendi. Mas para que a gente sempre esteja medindo e mantendo o nosso temor. Porque o temor, ao longo das gerações, ele vai caindo. A tal ponto que a pessoa, dependendo do caso, já está começando a ler a Torá ou a Bíblia, em qualquer lugar, de qualquer jeito, ele já está tratando aquilo como se fosse uma revista. Então, para que a gente possa segurar o nosso temor, existem várias regras para que a gente possa manter sempre, né, o assunto elevado, sublime. Entendi. Certo. Tem várias questões aí, Sim. né? Qual que você queria abordar primeiro? Queria abordar o seguinte, o irmão Eliarro falou uma coisa interessante, o Rabino Eliarro, sobre uma opinião do Talmud, que há um tal Yeshu Hanotseri, que seria mais ou menos alguém com o nome de Jesus, né? Que há um debate se é o Jesus de Nazaré ou não, né? Falando em português para ficar claro. Tá. Tal como se alguém dissesse, existe um Rogério Vilela. Provavelmente existe mais de um Rogério Vilela no Brasil. Com certeza. Né? Então, então era um nome comum, então há uma dúvida se é ou não Jesus era um nome que... Exatamente, né? Porque é um nome cuja origem vem até de Yehoshua, que é Josué. Então era um nome comum. Então, há no Talmud uma passagem de um feiticeiro que tinha esse nome. E aí alguns rabinos pensam, não, esse é o Jesus de Nazaré que era o feiticeiro. Outros dizem, não é. E por que nós entendemos que não seja? Existiu um rabino chamado Avraham ben David, Halevi e ben Daud, um rabino do século XII, que ele foi um grande historiador do judaísmo. Ele escreveu um livro chamado Sefer HaKabalah, Kabbalah aí no sentido de tradição judaica, de compilar todas as tradições judaicas antigas. E ao compilar, ele vai falar sobre esse Jesus, Yeshu, sobre ele, quem ele seria. E aí ele diz que essa pessoa foi aluno de um rabino chamado Yehoshua ben Perahiah, que foi um rabino que viveu no século II antes de Jesus Cristo, ok? Antes de Jesus Cristo. Então, veja, esse feiticeiro que existiu, ele foi discipulado por um rabino 2 séculos antes de Yeshua, e depois ele morreu na época do rei Alexandre Yanai, que morreu no ano 76 antes de Jesus Cristo. Então, com base nele, com base também em outros estudiosos, eles chegaram à conclusão o quê? Que se o Talmud está falando de uma pessoa que nasceu muito, muito tempo antes de Jesus Cristo, não pode ser ele. Seria a mesma coisa que alguém dissesse, olha, existe um Rogério Vilela que é um 71, é um bandido, e começa a falar um montão de coisas, eu olho para você e penso, e é o Vilela? Aí alguém fala, poxa, mas ele nasceu no ano de 1940. Pronto, já não é. Já não é, né? Já não Entendi. é. Então, na verdade, é uma pessoa que viveu muito tempo antes, né? Então, vários estudiosos
falam que é uma outra pessoa. Só que o irmão Eliyahu falou uma coisa certa. Alguns rabinos, sem se dar conta desse gap temporal, ficam achando que é. Mas eu gosto muito da opinião de um rabino chamado Yaakov Enden, que ele foi um rabino muito importante, porque numa época de antissemitismo muito forte, que os judeus eram perseguidos, a Igreja Católica mandava queimar o Talmud e usava essa passagem desse eixo, esse feiticeiro, dizendo: olha, vocês estão ofendendo Jesus Cristo. E queimava o Talmud, prendia uma série de pessoas. E o Yaakov Enden foi um rabino que ele não acreditava em Jesus como Messias, mas ele explicou categoricamente que esse feiticeiro não é o Jesus Cristo, não é. E ele escreveu uma coisa interessante. Ao fazer essa defesa, ele seguiu uma linha que eu concordo em tudo que ele falou. A única diferença é que ele não crê que Jesus é o Messias, e eu creio. Mas ele falou o seguinte, ele falou: olha, o Yeshua, o Jesus de Nazaré, ele foi um judeu, ele foi um rabino, ele ensinou a Torá, e ele não veio fundar uma nova religião. Ele e os seus discípulos eram judeus e permaneceram judeus. Porque o que o cristianismo... Ele não veio quebrar isso. A quebrar a Torá, revogar a lei. Porque o que o cristianismo... Em nenhum momento ele fala isso. Nenhum momento. Pelo contrário, né? Pelo contrário, ele fala que ele não veio revogar a Torá. O irmão dele, chamado Yaakov Hatzadik, que seria tipo Jacó o justo, mas as Bíblias botam Tiago, até para tirar a judaicidade, tira Jacó e bota Tiago, que isso está no meu livro, tem fontes históricas dizendo que após a morte de Jesus, o irmão dele assumiu a liderança e a carta de Tiago na Bíblia é dele. Nessa carta de Tiago, ele fala expressamente para as pessoas cumprirem mandamentos da Torá e praticarem Masim Tovim, boas obras. Essa carta é uma carta falando, tá na Bíblia, carta de Tiago, para cumprir Torá e fazer boas obras. Só que veja, Lutero, que falava que a salvação era só pela fé, muita gente não sabe, ele tinha vontade de excluir a carta de Tiago da Bíblia, porque ele falava que era muito judaizante e era muito pró-Torá. Muita gente não sabe, Lutero ele queria tirar a carta de Tiago, por quê? Porque ele falava que a salvação não depende de boas obras, de Masim Tovim, de boas obras, não depende de Torá. Então, veja, Jesus, ele falou que não veio revogar a Torá, o irmão dele, Yaakov, falou a mesma coisa. A segunda carta de Pedro, que o nome dele em hebraico era Kefá, ele fala contra os falsos profetas, que são aqueles que estão sem a Torá e estão contra a Torá. Apocalipse, que é um livro muito lido pelos cristãos, Apocalipse capítulo 12, fala que o dragão, que é uma alusão a Satanás, às forças do mal, o dragão irou-se contra a mulher, e a mulher aí é um símbolo de Israel, a Israel, mulher gerando filhos. Fala que o dragão se irou contra a mulher e a sua semente, que é o povo de Israel, e diz assim, contra aqueles que guardam os mandamentos, e aí são os mandamentos de Deus, os mandamentos da Torá, e tem o testemunho de Yeshua, de Jesus. Ou seja, o dragão cirando contra quem crê em Yeshua e contra quem guarda Torá. Então, o que acontece? O cristianismo, nós sabemos que quando foi fundada a Igreja Católica, por que o cristianismo se desenraizou do judaísmo? Porque o cristianismo prega até hoje assim, a lei foi revogada. Israel foi substituído pela igreja. Agora a igreja, expressão de Justino, é o novo Israel. Israel foi cortado dos planos de Deus. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, substituiu o Antigo. Quando nós cremos que não há uma substituição. São dois livros sagrados. Eu nem gosto do nome antigo, nenhum judeu usa o nome antigo. Né? Então, existe a chamada teologia da substituição. A igreja substituiu Israel. A lei foi substituída pela graça. Ok? O Novo Testamento substituiu o Antigo Testamento. E nós cremos que Yeshua, Jesus, ele não criou uma nova religião, e o rabino Yaakov Enden, ele fala isso.
ele fala que discípulos judeus permaneceram na Torá. Mas o Rabino Yaakov Enden diz assim, mas como surgiu o cristianismo? O cristianismo surgiu de discípulos que eram gentios, e o que eles fizeram? Eles pegaram o que o judaísmo chama de Sheva Mitzvot Bnei Noach, os 7 mandamentos dos filhos de Noé, que seriam 7 leis que os gentios devem cumprir. 7 leis básicas: não ser idólatra, não blasfemar contra o nome de Deus, não assassinar, não praticar imoralidade sexual, não roubar, não comer a carne de um animal vivo, porque as pessoas tiravam um pedacinho do animal vivo e iam fazendo um churrasquinho com o animal vivo. Exatamente. Comer o siri, que para o judaísmo a gente não pode, por exemplo, cozinhar, né, o siri na água quente direto, porque o siri, o caranguejo, muita gente cozinha o animal vivo. Exatamente. Esse é um caso. Você não pode. Ou seja, é uma norma de proteção aos animais, né? O judaísmo é pioneiro, né? Hoje em dia o pessoal fala defesa dos animais, o pessoal levanta a bandeira de partido político, a Torá já tem isso há muito tempo. E estabelecer tribunais de justiça, que também é uma lei, porque tem que haver justiça. Então, o que o judaísmo entende? Existem preceitos éticos e morais para os gentios. Então, Yaakov Enden, esse rabino, que ele falou? Os gentios que acreditavam em Jesus, eles pegaram a base da Torá, essas 7 leis, colocaram outras leis, porque o Novo Testamento tem outras leis, e fizeram... Ele diz o seguinte, que o cristianismo é o judaísmo adaptado para os gentios. Ah, tá. Ok? É uma adaptação. Isso eu acho até produtivo. O que eu sou crítico de algumas coisas do cristianismo é você falar que Israel foi cortado do mapa, é você ser antissemita, né? Você ser antissemita, é você desprezar a Torá. Então, até o judaísmo ortodoxo, ele não acha que o gentio é obrigado a cumprir a Torá como se fosse judeu. Sem dúvida. Ele precisa cumprir a ética. Ética. Então, o cristianismo tem esse fator positivo de levar essa moralidade que veio da Torá e de Yeshua, Jesus também, para o resto do mundo. O Yaakov Enden fala até uma coisa interessante. Mesmo ele não crendo em Jesus como Messias, ele fala o seguinte... Jesus tem um papel fundamental na história, por quê? Porque ele levou a Torá para os gentios, para quê? Para que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele fosse conhecido em todas as nações. Isso é verdade, eu viajei uma vez para a Indonésia, cheguei lá num lugar remoto da Indonésia, você abre, tinha lá em Bahasa, que é a língua deles, tinha a Bíblia, eu não leio em Bahasa, mas tinha lá os livros de Moisés. Ou seja, em qualquer canto do mundo, você vai em um hotel, tem uma Bíblia. Então, Yaakov Enden falou o seguinte, o paganismo no passado, no primeiro século, era muito cruel a sacrifícios humanos, era uma feitiçaria muito pesada. Então, o que o cristianismo fez, né? Agora o cristianismo como uma religião, né? Foi pegar os ensinamentos de Yeshua, Jesus, fazer uma remodelagem para os gentios, e levar esses princípios éticos às nações. E realmente, as nações hoje, né, há bilhões de cristãos no mundo, claro que há o cristão verdadeiro e o cristão falso, como em toda religião, mas na verdade isso foi levado. Agora, o grande problema do cristianismo historicamente, e aí o judaísmo messiânico é interessante, que eu cito no meu livro, os pais da igreja, por exemplo, Jerônimo, no século IV, Epifânio de Salamina, eles não gostavam dos judeus que acreditavam em Jesus, ok? Eles não gostavam. Então, há provas históricas o seguinte, que por conta, por exemplo, nessa revolta de Bar Kokhba, o que o Rabino Eliyahu falou, de lá para cá, os romanos conquistaram Israel mudou de nome, Sírio-Palestina, Jerusalém virou a Hélia Capitolina, capital do sol, os judeus foram até proibidos de entrar em Jerusalém. De lá para cá, há vários fatores históricos e há provas documentais que no início, o judeu que acreditava e o que não acreditava em Yeshua, eles estavam nas mesmas sinagogas. Porque várias pessoas se proclamavam como Messias.
Eu tenho um livro chamado 50 Messiahs, 50 Messias, pelo menos 50 Messias. Sim, então, sem dúvida. estavam juntos. Depois houve uma separação. E nessa separação, o que aconteceu? Os judeus que acreditavam em Yeshua, por várias razões, se separaram de quem não acreditava. Agora, houve também, pelos pais da igreja, e há documentos, Jerônimo, Epifânio de Salamina, uma crítica a judeus que acreditavam em Yeshua. Só para terminar minha fala, citando, por exemplo, no IV século, Jerônimo fala o seguinte: existem alguns judeus que eles têm uma semelhança conosco. Eles acreditam em Yeshua, em Jesus. Porém, eles são hereges. Por quê? E ele diz, porque eles são iguaizinhos aos demais judeus. E ele diz, né, como cristão, olha que absurdo, eles guardam a Torá, eles guardam o sábado, o Shabat, eles fazem a circuncisão, eles são idênticos aos judeus, a única coisa que eles creem que o Messias já veio. E daí, Jerônimo fala, colocando os judeus crentes em Yeshua, Jesus, como hereges. E Epifânio de Salamina, ele faz o mesmo. E há uma carta de Jerônimo para Agostinho dizendo o seguinte, olha, esses judeus nazarenos, ou judeus messiânicos, né, ele usa nazarenos, esses judeus nazarenos, eles têm que ser banidos da igreja, porque eles estão criando confusão aqui, porque eles estão com Torá, com alimentação kasher, e isso não rola aqui dentro, né? Então o que aconteceu? O judeu que acreditava em Yeshua, historicamente, ele ficou entre dois mundos. Um mundo do judaísmo que não crê em Yeshua, e daí você, obviamente, não está junto. Agora, por incrível que pareça, a igreja também considerou esses judeus como hereges. A igreja cristã, você está falando? A igreja cristã considerou esses judeus como hereges. Ah, é? Tanto é que quando houve perseguição, antissemitismo, na Idade Média, etc., a perseguição era contra judeu. Independente se era messiânico ou não. Se era messiânico ou não. Por exemplo, há na Torre de Tom, em Portugal, documentos de judeus que acreditavam em Jesus, em Yeshua, que foram presos e o crime, judaísmo. Nossa! O crime era judaísmo. Só para você ter uma ideia, Vilela, na Inquisição, se você pegasse e lesse o livro de Salmos, isso era crime. Ler o livro de Salmos era crime. Por quê? Porque era algo judaizante. Então a Igreja Católica dizia o seguinte, há documentos, você tinha que ler o livro de Salmos e acabar assim, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa. Entendeu? Se você não fizesse isso, era judaizante. E há vários relatos de judeus que acreditavam em Yeshua, chegavam para a Igreja Católica e falavam, poxa, mas a gente crê também. Só que pelo fato deles guardarem a Torá, a Shabat, eles eram condenados. E houve algo até interessante, é um negócio que eu sempre fico arrepiado. Houve também, na Idade Média, os judeus messiânicos que eram cripto-judeus, judeus secretos. O que é isso? É o judeu que ele acredita em Yeshua, Jesus, só que ele foi perseguido e às vezes ele terminava virando católico, só que ele virava católico para a igreja. Aparentemente, na aparência ele era católico, mas no fundo ele era... Ele fazia tudo escondido. Sidur, tefilim, ele fazia tudo escondido. Há uma cena que me arrepia muito, que eu já li em um livro, que uma vez prenderam um judeu e ele ia ser morto. E chamaram um padre para fazer a última reza antes dele morrer. E aí o padre chegou para ele, antes de morrer, falou assim, né, no calabouço, né? Isso foi registrado depois. Vamos fazer uma oração. Olha só, um padre chega para um judeu antes de morrer. Vamos fazer uma oração? O padre chega para ele, Shema Israel Adonai, que é a oração mais famosa do judaísmo que você faz até antes de morrer. Ou seja, o padre era um judeu que era padre, mas ele era um cripto-judeu. Entendi. Ele era... veja,
sem entrar no mérito até se isso é certo ou se é errado, porque existe chamado Kiddush Hashem, morrer pelo eterno, eu, sei lá, eu seria mais favorável até de morrer do que fingir que eu sou algo que eu não sou. Mas